Bom dia, meu irmão, minha irmã, chegando com esse momento importante de esperança e de vida que brota do ressuscitado, nosso Senhor. Hoje, terça-feira, 21 de abril de 2020, que a graça, que a paz de Jesus, o seu amor, preencha a sua vida e o seu coração. E vamos aqui cantar esta canção pedindo o Espírito Santo de Deus, que ele venha para nos favorecer com a sua graça, com a vida de Deus, e adoremos o Espírito Santo em profundidade, né? Nos dobremos diante dele. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora, é tu esta hora, estou nascendo, te adorarei, Espírito Santo. Fogo suave abrasador, doce hóspede da alma, adorarei, Espírito Santo. Fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependido, ovelha perdida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedenta de amor. Adorarei, Espírito Santo. Fogo suave abrasador, doce hóspede da alma, adorarei, Espírito Santo. Fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. E agora, meu irmão, minha irmã, com o coração bem aberto, vamos acolher o Evangelho, a boa nova do Pai para nós, que é o próprio Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou como é que isso pode acontecer. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem.
Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que neles crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvimos o texto do Evangelho desta terça-feira, e é o Evangelho mesmo de ontem, né? Continuado hoje, e Jesus encerra dessa forma aquele diálogo que tem com Nicodemos. Como já vimos, é uma pessoa destacada em Israel, uma pessoa importante, né? Para todo o seu povo, um doutor da lei, cheio de bondade no coração, que ouviu falar de Jesus, que viu as obras do Senhor, os sinais que o Senhor havia operado, e que ontem iniciou aquele diálogo, né? Quando Jesus disse para ele que é necessário, que seria necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, né? Para atender às demandas do reino de Deus. E hoje, Jesus continua falando da grandeza das coisas do alto, né? Do Espírito Santo, que sequer nós conseguimos dizer totalmente, plenamente, porque foge à nossa capacidade humana, capacidade intelectual, né? A nossa inteligência. Tudo que a gente diz de Deus é pouco, não é? Porque nós falamos a partir da linguagem que temos, da nossa linguagem humana. Quando a gente diz Deus é 10, meu Deus, Deus é muito mais, né? E esse volume o homem pode atingir, o homem é 10, o homem alcança 1000 pontos, 2000 pontos, tantos pontos aí, não é? Deus é muito mais que isso, mas a gente fala de Deus a partir dos recursos que nós temos, né? Que nós temos. Por isso é pouco, é preciso a gente nascer de novo. Jesus inicia com o versículo 7 deste capítulo 3, dizendo, capítulo 3 do Evangelho de São João, dizendo: vós deveis nascer do alto. E ele diz: o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E ele conclui essa passagem dizendo assim: assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Não há como explicar a posição daquele que está sob a orientação, a condução do Espírito Santo, né? E Jesus começa a falar ali as coisas bonitas do reino. Nós vimos que logo depois que Jesus falou, assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou a Jesus como é que isso pode acontecer. E aí Jesus diz, lhe respondendo: tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Imagine, né? Porque faltava algo mais ali naquele homem. Aliás, faltava o nascer do alto, faltava o Espírito Santo. Aquele homem que tinha autoridade para ensinar a lei, que lia a lei do Senhor com profundidade, que ensinava aos outros,
Mas não é só essa leitura superficial que se deve fazer, né? Jesus está exigindo algo muito mais de vivência e de comunhão com o alto, que só acontece através desse novo nascimento que se dá pela água e pelo Espírito Santo. Eu me lembro aqui outro texto, aquela passagem bonita da parábola do Pai Misericordioso, também conhecida por nós como a parábola do filho pródigo. Todos lembram que quando aquele menino voltou, ele saiu de casa, tinha boa aparência e tal, mas queria viver longe das ordens do pai e pegou a parte da herança que lhe cabia, foi para uma terra distante, gastou com o que quis, não é? Farriou bastante, curtiu bastante, mas depois tudo acabou, não é? E ele passou necessidade e tal. E quando ele pensa no pai, ele diz: quantos empregados do meu pai são tratados bem por ele? E eu aqui vivendo nessa penúria. E ele diz: já sei, eu vou voltar para o pai. E vou dizer ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Contra ti. Olha que coisa bonita. Eu lembro dessa passagem aqui, do filho pródigo, dessa conversão dele, porque ele agora reconhece que viveu nesse parâmetro aqui humano. Olha o que ele diz: eu pequei contra o céu. Aquele menino não tinha experimentado ainda essa vida do alto, que vem do alto, que vem do céu. E aí, quando não se experimenta em profundidade essa vida do alto, esse novo nascimento que acontece na água, pela água e pelo Espírito, então a gente fica aqui neste parâmetro humano, não consegue senão enxergar as coisas daqui. Não reconhece, né, que ofende ao outro. Ele disse assim: olha, pequei contra o céu e contra ti. Contra ti. Ele faz referência aqui ao pai, não é? E é o que ele vai dizer ao pai quando volta. O pai de longe o vê, corre ao encontro do filho, o abraça e ele logo diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Contra ti. Então a gente pensa que renasceu de novo, renasceu da água e do Espírito Santo, e no entanto continuamos também pecando contra o céu e contra ti, contra o outro. Como a gente pode dizer que nasceu do alto, que é conduzido pelo Espírito Santo, maltratando o outro, ignorando o irmão, falando mal, bisbilhotando a vida do outro, né? Atrapalhando quanto pode, indiferente, no preconceito e em tantas outras realidades mais que ferem o coração do irmão e da irmã. Bom, e o pai abraça e pede uma festa, façamos uma festa, e ele diz assim: olha, este meu filho estava perdido, foi encontrado, estava morto e reviveu e nasceu de novo. Agora, aquele jovem sabe o que é viver a vida que vem do alto, desapegado de ambição, desapegado das coisas materiais. Ele usou a liberdade dele, simplesmente agarrado nas coisas, presos às coisas materiais, achou que toda aquela herança que ele tinha era tudo para ele ser feliz do jeito dele, sem as coisas do céu e sem o outro, sem o pai, sem o irmão em casa, sem a família. Então, meus irmãos, como cada dia a palavra de Deus, é por isso São Paulo nos diz, ela nos compromete, né? Ela nos questiona.
ela nos impele, porque cada um é chamado a viver as coisas do céu. E se viver do alto é muito mais, né, de que uma mudança superficial, uma mudança intimista. Domingo nós dizíamos, e a fé é importante, a fé é pessoal, no âmbito pessoal, mas a fé no âmbito comunitário. Jesus ressuscitado vem na comunidade, na comunhão entre os irmãos e irmãs. Nós precisamos reconhecer, sim, que pecamos contra o céu, contra Deus e também contra o outro. Cada vez que nós ofendemos o outro, ofendemos também o coração de Deus. Então essa passagem é uma passagem muito bela do filho pródigo, que nos faz entender essa vida do alto. Aquele menino passou a partir dali viver as coisas do alto, as coisas do reino de Deus. Nasceu de novo, disse o Pai misericordioso. Então a mudança é muito mais do que uma mudança superficial. A mudança, um nascimento, por exemplo, depois de ter atravessado um perigo e saído ileso, um acidente, seja automobilístico, ou de moto, ou de outra natureza, quando se sai ileso, diz, eu nasci de novo. Está lá o carro completamente estragado, não se recupera nada, a moto, sei lá, aquela outra situação foi tão impactante na vida e você saiu ileso e diz, eu nasci de novo. Mas esse nascer de novo que Jesus fala é muito mais que isso, não é? Muito mais do que uma mudança no âmbito estético, não é? Cosmético, quando se arruma, se apronta, a aparência é outra, né? Alguém diz, é outra pessoa. Mas essa mudança que Jesus exige, esse nascer do alto, é incomparável com tudo isso, não é? Com tudo isso. A gente pode até dizer que isso tudo é um sinalzinho pálido dessa mudança que Jesus exige de todos nós. Então, meus irmãos, peçamos ao Espírito de Deus esta vida nova, esta vida do alto, esse novo nascimento. Só o Espírito de Deus pode nos conduzir a esta atitude que Jesus quer, que demanda o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Peçamos ao Senhor esse Espírito Santo para que Ele nos faça novas criaturas, homens novos e mulheres novas. Eu quero rezar com você o salmo da liturgia de hoje, que é o Salmo 92, rezando este salmo cheio de confiança em Deus, aquele que nos reveste de glória, de uma nova vida, do esplendor mesmo da ressurreição do seu Filho, pois a sua Páscoa, a sua vitória é também a Páscoa que Ele quer para todos nós, a vitória que Ele quer para todos os seus filhos e filhas. O Salmo 92 reza, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, vestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina, Senhor,
reveste de esplendor a nossa vida, as nossas famílias, a nossa comunidade. Reina Jesus e reveste de esplendor e de glória todo mundo desfigurado por situações difíceis e por esta pandemia. Reina Jesus e enche de esplendor e de glória a nossa paróquia, a nossa igreja. Concede-nos, Senhor, a graça do Espírito Santo para nos trazer a paz que hoje nós necessitamos, a serenidade, a tranquilidade, a harmonia e o amor. Nós queremos concluir, como fazemos todos os dias, este momento, agora elevando-nos ao Pai. Como Jesus, o Senhor, nos ensinou, rezemos a Ele. E com Jesus, digamos todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, de ternura e de misericórdia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Estaremos aqui amanhã, neste mesmo horário, das 9 horas, levando a você esse momento tão lindo, tão importante, que incita em nós, suscita em nós esperança e vida que brota do coração do ressuscitado. E quero lembrar a todos, sobretudo os paroquianos, que nós estamos aqui atendendo de terça a sábado, das 15 até às 18 horas, recebendo as ofertas, os dízimos, a contribuição de cada fiel. Deus nos guarde e nos proteja. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.